Olá, meus amigos, estamos de volta trazendo mais um crime comentado da parte especial do Código Penal. Eu sou Vitor Santos e estamos dando ainda início a uma sequência de vídeos em que comentamos todas as figuras criminosas, todos os crimes da parte especial do Código Penal. Esse é o nosso quarto vídeo em que irei comentar com vocês a primeira, das modalidades de aborto. Já comentamos homicídio, foi o primeiro vídeo. Já falamos sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Já comentamos também sobre infanticídio. Na sequência, então, vamos comentar o quarto crime aí da parte especial do Código Penal, ainda crimes contra a vida. Vamos falar um pouco sobre aborto. Mas, antes de mais nada, o professor pede para que você se inscreva no canal. E se esse tipo de conteúdo é interessante para você, não esquece de deixar um gostei aí, tá? De clicar no gostei. Se inscreve no canal para não perder as novidades e comenta aqui embaixo o que você acha interessante de ver por aqui, o que você queria que o professor comentasse com vocês, tá? Não deixe de compartilhar, isso é muito bom, ajuda esse material a chegar em mais pessoas. Então é isso, né? No bloco passado, eu comentei com vocês o crime do artigo 123, o crime de infanticídio, né? Falamos lá sobre infanticídio em mais ou menos uns 10 minutinhos. Esse é o formato aqui dessa nossa plataforma para não ficar muito cansativo para vocês e nem para mim, tá? Essa é a nossa ideia aqui nesse quadro, né? É trazer os crimes, né? Um artigo por vídeo e sempre de maneira bem compacta com as principais informações. O Código Penal, ele trabalha o tópico aborto. O tema aborto no Código Penal é tratado dos artigos 124 até o artigo 128. E no artigo 124 eu tenho a primeira modalidade de aborto, né? O artigo 124, ele pune a seguinte conduta: praticar aborto em si mesma, ou consentir para que outrem lhe o provoque, né? Então essa é a conduta punida no artigo 124. A gestante que pratica aborto em si mesma, né, que nós costumamos chamar de autoaborto, ou consentir para que outra pessoa pratique o aborto nela, na gestante. Então essa é a conduta: autoaborto e consentimento para aborto. Como o professor sempre faz com vocês, vamos deixar para conversar sobre a conduta um pouco depois. Eu prefiro começar com aquelas informações mais tradicionais. Conversar sobre o sujeito, consumação, tentativa e o elemento subjetivo. Mas por hora é importante que você guarde isso. O crime do artigo 124 do Código Penal traz duas condutas: autoaborto e consentimento para o aborto. Professor, quem é que pode ser o sujeito ativo desse crime? Ah, aqui sim. Finalmente, o artigo 124 do Código Penal traz um verdadeiro crime de mão própria. Só quem pode praticar o crime de autoaborto é a gestante. O crime de autoaborto, ele não admite coautoria, né? O crime de autoaborto, ele não admite coautoria. Dizer que o crime não admite coautoria significa dizer que ninguém pode praticar o crime pela gestante e nem com a gestante. Ninguém pode praticar esse crime com a gestante e nem por ela. Só a gestante é quem pode praticar, na forma autora, né, o crime do artigo 124. Esse crime ele até admite participação, né? Participação, partícipe, é aquela pessoa que induz, instiga ou auxilia. Eu posso induzir uma mulher a praticar autoaborto. Eu posso instigar uma mulher a praticar autoaborto. O namorado que entrega o medicamento abortivo para que a namorada tome, ele é partícipe de autoaborto. Mas esse crime não admite coautoria. Ninguém pode praticar o crime com ela e nem por ela. Só a gestante é quem pode autoabortar ou consentir para que outra pessoa pratique o aborto nela mesma. Então, no sujeito ativo, o crime é de mão própria, não admite coautoria, mas admite participação. E o sujeito passivo, professor? O sujeito passivo desse crime é o feto, a vida intrauterina, a esperança de vida. É o feto que é a vítima aqui no crime de autoaborto. Quando é que o crime de autoaborto se consuma? A consumação se dá com a morte do feto, independentemente do local em que o feto tenha morrido. Não é necessário, não é imprescindível para a consumação do autoaborto que o feto seja expelido. O feto pode ser destruído, né, e ser morto ainda dentro do ventre da mãe, para só depois ela expelir. Isso por si só não desqualifica um crime de autoaborto, né, um crime material que só se consuma com a morte do feto. A tentativa é perfeitamente admitida, a mulher pode tentar autoabortar, mas não conseguir, e o crime só existe se for praticado dolosamente, como eu já havia alertado para vocês em blocos anteriores. O único crime contra a vida que admite a modalidade culposa é o crime de homicídio. Não existe induzimento ao suicídio culposo, não existe infanticídio culposo e não existe autoaborto culposo. O crime de aborto, nenhuma modalidade de aborto admite a forma culposa. Eu estou falando agora sobre autoaborto, mas no próximo vídeo, já na sequência,
eu vou trabalhar com vocês a ideia de aborto provocado por terceiro, que segue exatamente o mesmo raciocínio, pessoal. O aborto praticado por terceiro também só existe se praticado dolosamente. O namorado que, sem querer, abre a porta do carro e a porta bate na barriga da namorada, fazendo-a abortar. Ele vai responder por lesão corporal culposa e não por aborto culposo, porque não existe aborto culposo no Brasil. O aborto só é punido pelo direito penal brasileiro se praticado dolosamente, tá? Então cuidado com isso. Pode ser um dolo direto ou pode ser um dolo eventual, mas só existe aborto se praticado dolosamente. A imprudência da gestante no gerir da sua gestação por si só não configura crime, o fato é atípico, né? Se for, por exemplo, um aborto acidental, né? Se for um aborto espontâneo, tá? O aborto ele só é punido se for criminosamente provocado a antecipação dolosa da gestação, né? Fora das hipóteses permitidas em lei, é isso que é crime. Então, voltando um pouco para a conduta, né? Para trabalhar um pouco melhor com vocês essas ideias. Existem duas condutas no crime do artigo 124. A primeira é autoaborto. O autoaborto é bem simples. Vai cometer autoaborto aquela gestante que quer abortar sozinha. A moça está grávida, decidida a abortar, compra lá, né, alguns remédios abortivos, né, toma, né, a medicação e promove as manobras abortivas. Estava grávida, não contou para ninguém, abortou sozinha. Qual é o crime? É o crime do artigo 124, o crime de autoaborto. Sem problema, tá? Não admite coautoria, até admite participação. Ok. A segunda conduta é o consentimento para o aborto. É aquela mulher que está decidida a abortar, mas não quer fazê-lo sozinha. Ela contrata um médico obstetra clandestino, paga lá o médico para que ele manobre o abortamento nela. Que crime é esse? É o mesmo crime do mesmo artigo, só que é outra conduta. É o consentimento para o aborto. Aqui eu tenho a famosa exceção pluralista à teoria monista. A gestante que autoriza o médico a manobrar o aborto nela comete o crime do artigo 124. Mas o médico que promove, executa o aborto, ele vai cair em outro artigo. Porque, como eu disse para vocês, o crime de autoaborto e consentimento para aborto, eles não admitem coautoria, eles até admitem participação, tá? Não dá para duas pessoas serem autoras do crime do artigo 124, porque esse crime não admite coautoria, ninguém pode praticar o crime com ela e nem por ela. Outras pessoas envolvidas na manobra abortiva, na execução do aborto, vão cair em outros artigos e não no artigo 124. E para encerrar esse vídeo, né, como sempre nesse formato bem compacto, duas informações importantes. Professor, a partir de que momento e até qual momento pode existir o aborto? Pessoal, o aborto pode existir em qualquer fase da gestação, desde a fecundação do óvulo até o momento do parto. Não existe um limite temporal. A partir daqui pode haver o crime de aborto. As pessoas acham levianamente que o aborto só pode acontecer após o primeiro, segundo, terceiro mês. Isso não existe. Em qualquer momento da gestação eu já posso ter o crime de aborto até a época, né? Até o dia, até o momento do parto. O parto esse que se inicia com a dilatação do colo do útero. E não se esqueça que o Código Penal, ele traz os crimes de aborto, as condutas que envolvem aborto. O Código Penal trata o tema aborto do artigo 124 até o artigo 128. Mas não podemos esquecer do artigo 20 do Decreto-Lei 3688. O Decreto-Lei 3688 é a nossa lei de contravenções penais. E existe uma contravenção penal que diz respeito ao aborto. É a pessoa que divulga, né? Aquela pessoa que divulga métodos abortivos. A divulgação de métodos abortivos, isso não é crime não. É uma mera contravenção penal, de acordo com o Decreto-Lei, né, a Lei de Contravenções, o Decreto-Lei 3688 de 41. Pessoal, para não ficar muito extenso, vamos deixar esse vídeo só para autoaborto e consentimento para aborto. Enfim, só para o artigo 124. O professor vai encerrar por aqui, já vem no próximo vídeo para encerrar esse tema aborto. Até já!